Deus toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor. Graças a Deus, novamente estamos aqui para glorificarmos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu já quero agradecer a você, a vocês que nos acompanham nesta noite, em mais um domingo de culto ao nosso Deus. Eu desejo, aliás, o Senhor deseja, Deus deseja que você seja enriquecido, que você seja alimentado, que você seja iluminado pelo poder e pela graça de Deus nesta noite. Deus tem uma palavra para você. Deus tem algo maravilhoso para as nossas vidas nesta noite. Você ligou o seu equipamento, você se dispôs a nos acompanhar aqui neste culto, meus amados irmãos e irmãs, e outros que nos ouvirão em um outro momento. Se você fez isso nesta noite, se você dispôs nesta noite a estar conosco neste culto, eu não tenho nenhuma dúvida de que Deus falará ao seu coração e que Deus anunciará boas novas para a sua vida. Nós estamos felizes, porque apesar deste tempo de distanciamento, esse tempo de grande dificuldade, nós estamos aqui para fazer o trabalho do Senhor, para levar até você as boas novas do Evangelho. Nós, aqui, da Igreja Batista Nova Esperança, em Santa Bárbara do Oeste, não queremos, não desejamos que vocês fiquem sem a instrução bíblica para a sua vida, para você viver não somente nesse tempo de pandemia, nesse tempo de distanciamento, mas em todos os dias e situações da sua vida. Fique conosco até o final do culto. Teremos muitas coisas excelentes para as nossas vidas. Eu quero que você se inscreva lá no nosso canal do YouTube, Igreja Batista Nova Esperança. Isso é importante para nós. Dê o seu like, o seu ok nas nossas redes sociais, ali no Facebook, Igreja Batista Nova Esperança também. É muito bom que você se manifeste ali nas nossas páginas de comunicação, para que a palavra de Deus tenha uma abrangência maior, para que a palavra de Deus possa ser vista, ouvida e anunciada de uma forma maior, tá bom? Então faça isso. Você se inscrevendo lá no nosso canal, você estará ajudando o reino de Deus, a proclamação do reino de Deus. Então faça isso em nome do Senhor Jesus. Quero orar neste momento, dando assim o início ao nosso culto desta noite. Jesus bendito, nosso Salvador e Senhor, novamente nós estamos neste tempo de adoração, neste tempo de culto. E nós não temos um outro objetivo, Senhor, não temos um outro ideal, não temos nada mais a fazer nesta noite
do que glorificarmos o teu nome. Manifestarmos, através deste tempo de adoração, a nossa gratidão, o nosso muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido generoso para conosco. O Senhor tem sido bom para conosco. Temos sim passado por momentos difíceis. O Brasil passa, o mundo todo passa, mas tudo isso vai passar. Apesar das perdas, dos prejuízos incalculáveis, das vidas que se foram, vidas que ainda serão ceifadas, infelizmente, iremos chorar por mais um tempo. Mas Deus, nós sabemos que o Senhor tem um propósito para com tudo isso. Chamar a atenção da humanidade, para que as pessoas possam entender, pensar e crer de que o Senhor é Deus e que nós, que a sociedade, que os homens não devem brincar com o divino, com o sagrado, zombar de Deus, como muitos e muitos têm feito. Tenha, Senhor, misericórdia de nós. Tenha, Senhor, compaixão de nós. E nos ajude neste momento tão difícil. Quero clamar a Deus pela nossa igreja, pelo nosso povo. Tantas pessoas, Senhor, precisando de um leito, precisando, Senhor, do atendimento, precisando de médicos, e o momento é muito difícil. Mas, Pai, nós estamos nas Tuas mãos e cremos que isto vai passar. Pai, eu quero pedir em favor das famílias enlutadas, as famílias que estão sofrendo pelas perdas, pais e mães, avós, filhos e filhas. Ó Jesus bendito, console o coração. E, Senhor, nos revista de poder e graça. E que a sociedade e as pessoas possam ter a consciência de que nós precisamos fazer a nossa parte. Higienização, distanciamento e tudo aquilo que for necessário da nossa parte para ajudarmos a conter esta praga, Senhor. Abençoe os médicos, os enfermeiros, os profissionais de saúde, todos eles que estão cansados, estão preocupados em fazer tanto esforço e muitas vezes perceber e ver que a sociedade não está fazendo a sua parte. Abençoe, Senhor, os nossos institutos, Instituto Butantan, Fiocruz, Manguinhos, os cientistas do nosso país, os nossos governantes, ó Deus, para que haja uma aceleração na fabricação da vacina e que todos os brasileiros possam ser vacinados, a fim de que tenhamos uma vida livre dessa terrível doença
que assola o mundo todo. Pai, nos abençoe nesta noite na ministração da Tua palavra. A Tua palavra é santa, a Tua palavra, sempre que anunciada, ela faz muito efeito no coração e na vida daquele que ouve. Ela nunca volta vazia. Assim, ó Deus, que a Tua palavra que será semeada nesta noite possa frutificar nos corações de todos nós. Que as músicas que iremos ouvir também sejam músicas de grande enlevo espiritual. Também para nos encher de alegria e para glorificar o Teu nome. Ajude, Senhor, e abençoe cada família, cada lar, ó Deus, que está me ouvindo nesta noite. Cada ovelha, cada pessoa, que a Tua mão santa, a Tua mão boa, a Tua mão de cura e graça esteja sobre todos aqueles que me ouvem nesta hora. Eu quero ser, ó Deus, um instrumento nas Tuas mãos nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos já passar para um período de louvor. Vamos ouvir algumas músicas. Então fique aí, nos acompanhe, cante, se alegre. E daqui a pouquinho eu retorno para levar ao seu coração a palavra de Deus. Sim, meu povo que tem meu nome se humilhar e orar. Se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome.
feridas, eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces, sararei a terra, nos erguerei de novo, ainda neste tempo, como um sol forte que pede por novo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, de Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Quero então ministrar ao seu coração aquilo que o Senhor colocou no meu coração durante essa semana. Eu orei, pedi a Deus a orientação, busquei o texto na orientação dele e, assim como eu, aprendi muita coisa. Assim como o Senhor falou ao meu coração de maneira tremenda, fazendo uma relação do texto que nós vamos ler, do tema, com o nosso mundo, com aquilo ou este tempo que nós estamos vivendo. O nosso tema é: em Cristo desfrutamos melhor a vida. Em Cristo, ou com Cristo, nas mãos de Cristo, você desfruta melhor a vida. Porque a vida é curta. A vida é curta. Nós achamos que a vida é longa, mas não é. Então, baseada no Salmo de número 37, dos versos 1 a 7, que servirá de alicerce para a reflexão nesta noite, diz o seguinte: não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. E aí vem a orientação para nós. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-te no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Senhor, obrigado mais uma vez, porque nós vamos desfrutar mais um pouco do conhecimento da Tua palavra.
para que cada um de nós possa viver melhor, para que possamos desfrutar o melhor desta nossa vida. Porque muitas vezes nós perdemos tanto tempo com preocupações banais, com situações banais, com assuntos desinteressantes, nos envolvemos com tantas coisas que muitas vezes não nos permitem aproveitar a vida. E o melhor jeito de fazermos isso é caminharmos com Cristo Jesus. Nos ajude, me ajude na plena compreensão da tua palavra nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Se tinha alguém que se indignava, que se aborrecia, que ficava incomodado com pessoas más e pessoas ruins, foi o escritor desse salmo, o rei Davi. Mesmo sendo ele rei, e quem é rei também é a lei. Ele tinha poderes para prender, dar ordens para matar, dar ordens para que o seu povo pudesse viver bem. Mas apesar de todo este poderio, destas condições que ele tinha como monarca supremo, servo de Deus, levantado por Deus para dirigir o povo de Israel, um homem segundo o coração de Deus, falho como eu, falho como você, mas um homem que foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Mesmo com todas essas características de um homem com poder, um homem que tinha as forças na mão, a lei na mão, sempre se deparava no seu viver com homens de estirpe má. Homens que causavam grandes aborrecimentos para a vida daquele rei. E ele se indignava com isso. Porque ele dava a instrução, ensinava, e mesmo assim as pessoas continuavam vivendo de uma forma torta. Pois bem, quando então nós olhamos para isto, a gente percebe que isto indica, como Davi tinha a lei, Davi tinha o poder, ele era a própria lei, como eu disse, como monarca. Isto indica que a lei, a legislação, ela é incapaz e ela é insuficiente para fazer o ser humano ser alguém agradável, ser alguém bom. A lei não consegue fazer isso. Por quê? Porque as exigências exteriores legais, os padrões exteriores do mundo, eles são ineficazes contra as vontades e os desejos que pairam no interior do ser humano. Então, a lei, as coisas exteriores, são ineficazes contra aquilo que está dentro do coração do ser humano.
pode fazer a lei. Nós sabemos, tem o Código do Processo Penal, o Código Civil e tantas leis que doutrinam, orientam o homem, o ser humano. E mesmo assim ele continua mal. E nós continuamos indignados ao ver pessoas vivendo e caminhando dessa forma, com tanta informação, com tanta orientação, para que o homem e as pessoas possam viver bem. Isto nos faz também pensar e entender que é preciso que, para se transformar, eu diria assim, né? Ou para reverter esta situação de pessoas más, pessoas às quais nós indignamos, ficamos indignados com o seu comportamento, é preciso que a mudança, então, ela venha de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Por isso que eu disse que a lei exterior ela é ineficaz. Pode falar. Se a pessoa não mudar interiormente, não é? E aqui então vem a questão do pecado, porque o homem é mau, o homem é inquieto, o homem é agressivo, o homem é irresponsável, porque o seu coração é mau. O pecado domina o seu coração. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Então, o pecado reinante na vida do ser humano precisa ser extirpado e precisa ser tirado. Quero dar um exemplo. Uma pessoa que, eu diria uma pessoa que seja ruim, uma pessoa que nos causa desconforto, para não dizer outra palavra, uma pessoa insolente, desrespeitosa, não amável. Esta pessoa, em um determinado momento, ele veste uma roupa nova, um sapato novo, e se apresenta diante de nós. Esta roupa nova, esse sapato novo exterior, significa mudança? Não, claro que não. A casca por fora parece ser agradável, mas o interior deste está do mesmo jeito. Aliás, Jesus tratou isto com um fariseu, lá em Mateus, no capítulo 23, verso 26, Jesus foi muito duro com o fariseu e disse o seguinte: você é cego, fariseu. Você é cego. Limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior possa ser limpo. Então vejam, houve uma crítica a respeito de Jesus nesse sentido, e Jesus então falou: olha, não adianta nada você querer mudar a sua visão exterior, demonstrar que você está limpinho ou limpinha exteriormente, se o interior está imundo. Basta uma simples olhada ao nosso redor, ao seu redor, aí na sua vizinhança, no seu trabalho, no seu cotidiano,
Basta nós darmos uma olhada muito rapidamente e nós acharemos pessoas que nos causam indignação, revolta e repulsa. Nós vivemos isso hoje. Quando nós olhamos a mídia, olhamos os programas televisivos, o rádio, os jornais, e vemos homens e mulheres que são cascas, né? Pessoas que nos causam indignação. Eles estão até com uma roupa bonita, um terno, uma gravata e tal. Exteriormente, estão bem apresentados. Mas o que sai da boca deles e os seus comportamentos, as suas palavras e as suas ações são puro lixo. Vocês entendem perfeitamente daquilo que eu estou falando nesta noite. Ao olharmos rapidamente, você encontrará não uma, não duas, mas muitas pessoas que nos causam indignação, revolta e repulsa. Como pode aquele homem falar aquilo, pensar aquilo, dizer aquilo, comentar aquilo, ter aquele comportamento? Então nós vivemos isso. Aliás, a sociedade sempre viveu isso. Homens e mulheres os quais tiram a gente do sério, nos desequilibram. Então o que fazer no ambiente deste, no mundo deste, jaz no maligno e caído? Qual a orientação bíblica para nós, para você nesta noite? Tendo em vista que essas coisas, meus irmãos, meus queridos, não vão mudar. Sinto muito em dizer isso para você. Mas as coisas não vão mudar. As coisas só vão mudar quando Jesus voltar e levar a sua igreja, o seu povo. Então, o que fazer? O que você precisa fazer? Eu e você que estamos indignados, tristes até. A palavra de Deus, então, neste texto que lemos, o salmista Davi nos indica, nos orienta o que nós devemos fazer para suportarmos, para vivermos de uma forma melhor esse mundo tão perturbado, tão complexo, tão confuso, com pessoas, diria, tão esquisitas. Primeiro, confie no Senhor. É o que o salmista diz. Confie no Senhor. Ou seja, é colocar a si próprio, você, se colocar aos cuidados de Deus. Se coloque aos cuidados de Deus. Quando a palavra de Deus diz para você confiar no Senhor, é que você tenha a consciência de que você está sendo guardado por alguém que lhe dá segurança, que é o próprio Deus. É deixar que alguém, este alguém é Deus, cuide de você. Porque, meus queridos, você confia na polícia? Nada contra os policiais, qualquer corporação aqui, quero deixar bem claro, respeito, entendo que eles fazem um trabalho excepcional, fazem até mais do que eles poderiam fazer, mas a questão é o seguinte: vocês acham que o policiamento vai dar segurança para a gente?
Que o delegado vai dar segurança para a gente? Que o juiz vai dar segurança para a gente? Que o prefeito vai dar segurança para nós? Que o governador vai dar segurança para nós? Que os deputados vão dar segurança para nós? Que os senadores, os ministros, o presidente vai dar segurança para nós? Não. Eles são pessoas que estão ali fazendo o melhor que podem. Eu entendo. Conheço policiais, já conheci delegados, conheci juiz, prefeitos. Conversei já pessoalmente com o governador, deputado. Conversei com o ministro já também. Só presidente que ainda não. Mas são pessoas comuns, que na verdade não podem nos dar a confiança as quais nós precisamos. E essa confiança que eu digo é confiança de cuidado, confiança de preocupação. Então eu quero dizer que confiar no Senhor é o nosso estado de consciência plena, de que o Senhor é o nosso juiz, é o seu juiz e o nosso defensor. Esta consciência que nós precisamos ter na nossa vida. Se a gente ficar confiando nessas coisas, nessas pessoas que eu acabei de dizer, nós vamos nos entristecer mais ainda. Então eu quero repetir esta frase. Confiar é o nosso estado de consciência de que o Senhor Jesus, que Deus, é o nosso juiz e é o nosso defensor. Olha o Salmo 50, verso 6. E os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus é o juiz. Percebe? Quero ler mais um texto. Jeremias, no capítulo 11, verso 20. Jeremias 11, 20. Mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas os pensamentos e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti descobri a minha causa. Confie no Senhor. Segundo, faça o bem. Está no texto também. Faça o bem. Ações de uma vida confiante em Deus e que faça bem ao seu próximo. Que tenha compaixão do seu próximo. Fazer o bem, obviamente, é não fazer o mal. Não pensar mal, não agir mal e não pensar maldosamente também. Fazer o bem. E aí você vai me dizer, mas pastor, mas diante de tudo isso, eu ainda tenho que fazer coisa boa? Eu tenho que fazer o bem? Sim. É a orientação da palavra, nós acabamos de ler. Tem mais um texto de Jeremias no capítulo 4. Verso 22, que é uma chamada de atenção para nós. É um puxãozinho de orelha para nós. Veja o que
profeta Jeremias diz para você. Jeremias 4:22. Deveras o meu povo está louco. Já não me conhece. São filhos nécios, ignorantes e não inteligentes. Sábios são para fazer o mal, mas para o bem nada fazem ou nada sabem. Pronto, está aí. A própria palavra de Deus, chamando e nos exortando, de que mesmo muitos de nós, sendo crentes em Cristo Jesus, não estamos sendo inteligentes, estamos sendo ignorantes, nos falta sabedoria para que a gente possa fazer o bem. E o pior, às vezes deixamos de fazer o bem e lamentavelmente fazemos coisas más. Atitudes, ações, falatórios, comentários, fofoca e aí vai. Então, diante de tudo isso, siga a palavra de Deus. Faça o bem. Faça o bem. Não seja como este povo, esta pessoa que Jeremias disse, que lhe falta inteligência, lhe falta capacidade para fazer aquilo que é bom. Terceiro, habite na terra. Aí você pode perguntar, pastor, mas eu já estou na terra, né? Parece uma declaração sem sentido do escritor, do salmista, pois nós já estamos aqui na terra, não é? Então, habite na terra, nós já estamos habitando aqui na terra. Mas o que Deus está dizendo é o seguinte, Deus está nos dizendo, se nós não nos ajustarmos aqui na terra, não tem outro lugar para nós nos ajustarmos. Habite aqui, se ajuste aqui, creia em Deus aqui, faça o bem aqui. É isto. O Senhor está afirmando que enquanto nós estivermos aqui nesta caminhada, olhando para esse, repito, esse mundo confuso, enquanto nós estivermos aqui, você deve dar o melhor de si para este mundo em que nós vivemos aqui. Nós precisamos nos posicionarmos nesse sentido, meus irmãos. Não é porque as pessoas estão fazendo as coisas ruins e erradas, é que nós vamos fazer também. O exemplo nosso é um outro. O padrão nosso é um outro padrão. E olha, se você entender, você que me ouve nessa noite entender, que não está bom aqui, que não dá para se ajustar aqui, sabe o que você vai fazer? Peça a Deus para recolher você daqui. Isso. Fala, Deus, tá ruim aqui. Me deu um ataque cardíaco, me deu um problema aí, não é? Me deu um qualquer coisa, e me leva, Deus. Então, se você não está se ajustando aqui, se você vê que não está bom aqui, faça isso. Se você não consegue confiar, não consegue fazer o bem, e não consegue habitar bem aqui, se esforçar para o melhor andamento da sociedade aqui, fala, Deus, olha, eu quero ir embora. Peça para Deus recolher você. Aí você vai para o céu. Eu espero, né? Eu espero. Então, é isso que o texto está falando. Vivermos aqui, irmãos, nos esforçarmos, vivermos uma vida coerente,
para melhorarmos tudo isso aqui. Porque que está ruim e atrapalhado, todo mundo sabe. O que nós precisamos é mudar este rumo, que não está bom. E nós, como crentes em Cristo Jesus, orando, buscando a Deus, vivendo uma vida íntegra, nós vamos fazer a grande diferença na sociedade. E olha, eu quero dizer uma coisa para você. Isso não é uma coisa que eu já ouvi e muitos já disseram. Coisas piores ainda não aconteceram no mundo. Preste atenção. Coisas piores ainda não aconteceram no mundo porque os crentes estão de joelhos, o povo de Deus está orando. Por isso, ore, faça a sua parte. Faça a sua parte. Chega de reclamar que a coisa está ruim. Ore, haja, viva. Quarto, alimente-se da verdade. Não se alimente, porque nós estamos vivendo uma época em que a comunicação, né, as chamadas fake news aí, né, as comunicações falsas, elas nos entristecem. Então, a nossa alimentação, né, aquilo que nutre a nossa alma espiritual, a sua nutrição espiritual, aquilo que consola a alma é a verdade, é viver o próprio Cristo, é nutrir-se da graça de Deus. Eu tenho assistido muito pouco TV. Muito pouco. Porque eu estava ficando nervoso. Eu não sabia mais, a gente não sabe mais o que é verdade, o que não é verdade. Independentemente qual seja a rede de televisão, qual seja o jornal, nós não sabemos mais. Um médico fala uma coisa, outro fala outra coisa, um deputado fala uma coisa, outro fala outra coisa, um laboratório fala uma coisa, outro fala uma coisa. Nós estamos confusos. Na verdade, a gente não sabe mais o que é verdade. Não é? Alimente-se da verdade, que é o próprio Deus. O nosso nutriente principal deve ser Deus. Oração, leitura da Bíblia, irmãos. Que é interessante. Eu não tenho, infelizmente, né, podido ir, não tenho nesse tempo visitar pessoas, né? Mas toda vez que eu vou na casa de alguém, a pessoa está na televisão, está no sofá sentado. Olha, dificilmente você entra numa casa e alguém fala, olha, eu estava orando, eu estava lendo a Bíblia. Eu demorei um pouco para abrir a porta, porque eu estava orando. Eu demorei um pouco para atender, porque eu estava lendo a palavra de Deus, me desculpe. Pelo contrário, as pessoas estão vidradas na televisão, no rádio, na internet. Há uma doença. Porque nisso aí não tem mais verdade, meu querido e minha querida. Está confuso demais. Busque a verdade que é Deus. Ore, Deus, olha, eu ouvi aquele comentário, Deus, mas aquilo está me provocando. Ore para Deus, para que Deus tire isso de você. Porque estas
informações ruins nos machucam. E eu diria que até nos deprimem. Então vamos nos alimentar da verdade. Deus, em nome de Jesus, essa pandemia vai embora. É assim. Nós estamos falando mais de morte do que pessoas que estão recuperadas. A respeito da verdade, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Então, nos alimentarmos do próprio Cristo, que é a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Evangelho de João, no capítulo 8, verso 32. Estão percebendo? A verdade é o próprio Deus. A questão nossa, a questão sua, meu querido, é que você tem se alimentado de lixo. Não fique bravo comigo, não. Mas é a verdade. É um monte de lixo que você está deixando entrar na sua cabeça, que não são verdades, que são mentiras, que entristece o seu coração, que entristece a sua alma. Desliga a porcaria da televisão. Desliga a porcaria do seu tablet, do seu celular. E ore. Leia a palavra. Leia um bom livro. Se quiser, eu tenho um monte de livro. Fala, pastor, eu preciso de um livro. Está caro comprar livro, né? Fale comigo. Eu tenho livro de aconselhamento, livro de muito. Mas deixa que a verdade de Deus entre na sua vida. O próprio Deus é a verdade. Por isso que está essa confusão. 5, já estou terminando. Agrada-te ou deleita-te no Senhor. Deleita-te no Senhor. A nossa felicidade, meu irmão, a nossa alegria deve ser no próprio Deus. Nos deleitarmos no próprio Deus. As coisas humanas, materiais, pode fazer alguma, ou dar alguma ação para a nossa vida, mas é momentâneo. Deus é eterno. Se deleitar no Senhor é ter prazer em estar na presença de Deus. É caminhar com Deus. Se deleitar, se agradar de Deus, é sentimento de gratidão a Deus. Está entendendo, meu irmão? A nossa felicidade não pode estar nas coisas perecíveis. O agrado do nosso coração não pode ser a nossa casa linda e maravilhosa, muito embora isso faça bem para nós. O agrado do nosso coração não pode ser o nosso carro, não pode ser o nosso diploma. Isso é bom? É bom. Mas o agrado para o coração é o próprio Deus. Ele não pode ser substituído. E a sociedade, as pessoas têm feito isto. Tem se agradado de tantas outras coisas. E não tem se apegado a Deus. Tem um termo que eu não gosto muito, mas se tomar posse das benesses de Deus.
Permitir que Deus nos use. O nosso viver deve ser naquilo que é imperecível, ou seja, naquilo que é eterno. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas ajunteis tesouros nos céus. É isso. Eu ter prazer na lei de Deus, conforme vemos lá no Salmo 1. Meu prazer é estudar a lei do Senhor, e eu medito nela, de dia e de noite. Você tem feito isso? Se agradar de Deus é buscar a palavra de Deus. Salmo 1 lá, então, Salmo 1 diz, olha, eu me dedico à palavra de Deus de dia e de noite. E talvez você tenha se dedicado à palavra de Deus domingo a domingo. Não é? Uma vez por semana. Olha lá ainda. Meus irmãos, nós temos que nos apegarmos às coisas eternas. Nós estamos muito apegados com as coisas terrenas. Muito apegados. Deus se entristece com isso. Opa, só um minutinho. Seis. Os desejos do coração serão satisfeitos. Aí todo mundo gosta. Aí todo mundo se alegra. Ah, agora sim. Os desejos do meu coração serão satisfeitos. Todo mundo adora esse texto. Como estamos falando de crentes, quais são esses desejos do coração? Qual é o desejo do seu coração, você que me ouve nesta noite, sendo crente em Cristo Jesus? Se você entender que devemos obter tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói, que bênção. O que é que o seu coração está desejando? As coisas espirituais? As coisas eternais? As coisas do reino? Senhor, eu quero aprender a tocar violão. Senhor, eu quero aprender a tocar, eu quero aprender a cantar. Senhor, eu quero pregar. Qual tem sido o desejo do seu coração? Senhor, eu quero visitar. Senhor, eu quero falar de Deus. Senhor, eu quero testemunhar. Qual o desejo do coração seu, meu irmão, minha irmã, que é crente em Cristo Jesus? O coração nosso, os desejos do nosso coração, infelizmente, estão no shopping center. O desejo do nosso coração, não quero fazer propaganda nenhuma aqui, mas está lá no McDonald's. Infelizmente. Nos restaurantes. Nas lojas. Onde é que está o seu coração, meu irmão, minha irmã? Nosso coração tem estado nas coisas terrenas, humanas.
O desejo do coração que o texto está falando é um outro desejo. É o desejo de servidão. Então, os desejos do coração justo, o desejo do coração daquele que se agrada de Deus, não são desejos terrenos. Não são desejos supérfluos e nem passageiros. O desejo do coração do crente aqui é um outro desejo. Enquanto os desejos dos justos, portanto, repito, o desejo dos justos, o seu desejo, o nosso desejo, o desejo deste nosso coração, eles precisam ser mais elevados, mais espirituais, mais excelentes, pensamentos eternos. Este deve ser o maior desejo do nosso coração. Uma vida santa, de alto grau de intelectualidade cristã e de espiritualidade, de maturidade espiritual, de compromisso com Deus. Esse deve ser o desejo. E quando nós nos agradamos de Deus, quando nós fazemos o bem, quando nós confiamos neste Deus, é esta satisfação, é este desejo que Deus se faz cumprir no nosso coração. Este texto é muito utilizado na teologia da prosperidade, e todo mundo gosta dele. Um Deus, o qual nele eu vou ter tudo, eu vou receber tudo. Não é disso que o texto está falando. Deus concede os desejos espirituais daquele que se deleita nele. Então, se você mergulhar na presença de Deus, dizer: Deus, me use, Deus vai te capacitar para você cantar, para você estudar música, para você estudar teologia. Eu não sei. O que é preciso é que você se coloque à disposição de Deus, para que Ele realize na sua vida os propósitos de Deus na sua vida. Deus quer um coração regenerado e submisso à vontade dEle. Que esse texto, as pessoas fazem uma troca. Eu vou servir a Deus porque Ele vai me dar. Não é? Eu vou fazer isso porque Deus vai me dar. Não é assim que funciona. Deus é gracioso. Mas estes desejos do coração são desejos espirituais. Estão além, muito além desta materialidade. Estão me entendendo, meu irmão? É isso. Os nossos desejos estão fora do plano de Deus. Se você listar algum plano seu, algum desejo seu, e colocar diante de Deus, eu não sei se algum deles está ou se relaciona com o reino de Deus. Um coração regenerado, submisso à vontade de Deus, cumpre os propósitos e os desejos de Deus. Os nossos desejos devem ser canalizados e preocupados com o reino de Deus, e não voltados somente para o nosso bem-estar. Eu não estou querendo dizer aqui, meus irmãos, que a gente não deve orar, que a gente não deve pedir a Deus um conforto maior, algo melhor para as nossas vidas. Não é isso que
que não estou querendo dizer que a gente não deve pedir isso para o Senhor. E que nem dizer que Deus não nos concede isso. Eu seria um ignorante em dizer isso. O que eu estou querendo dizer é que o fruto das nossas atitudes e das nossas colocações diante de Deus devem ser canalizadas para o reino de Deus. A sua casa, bonita, linda, uma cozinha nova, uma sala nova, leve os seus irmãos para cantar na sua casa. É isso. Aquela churrasqueira nova que você tem lá, que Deus te deu, chama o pastor lá para experimentar a sua churrasqueira. Estou brincando. Mas se quiser levar a sério, pode. É isso. Eu canalizar os meus desejos, as coisas que eu coloco diante de Deus, para engrandecimento do reino de Deus, e não para mim próprio, para você próprio, para o meu bem-estar próprio. As coisas que Deus nos dá, os desejos os quais nós somos, os desejos que nós atingimos, os planos os quais nós alcançamos, é para a glória de Deus e para a bênção do povo de Deus. Esta é a questão. O desejo do crente é ser milionário? Seja franco, o seu desejo é ser milionário? É morar numa ilha lá no Caribe? É ter um cofre cheio de barra de ouro? O desejo do crente não é esse. Porque a nossa cabeça está naquilo que é eterno. Claro, se eu puder morar na ilha do Caribe, que bênção. Mas eu vou servir ao Senhor lá. Esta é a questão. Os nossos desejos não podem estar vinculados e expressos, ligados somente nas coisas materiais. O desejo do seu coração deve ser viver com aquilo que Deus lhe der e lhe proporcionar. Eu conversava com um irmão essa semana, e eu perguntei para ele, como é que vai, meu irmão, as coisas? Ele disse, pastor, eu estou muito feliz. É mesmo, mas mesmo nessa situação difícil, e está mesmo para todo mundo, exceto para alguns ramos de atividade, e falou, pastor, meu desejo no momento, meu desejo tem sido viver uma vida simples. Eu quero, pastor, com a minha empresa, pagar os meus funcionários, pagar as minhas contas, pagar o meu aluguel e viver em paz. Ele não disse um momento, olha, eu quero que Deus aumente a minha receita, eu quero que Deus faça isso, eu falo que é isso, que eu quero comprar um carro, que eu quero... Não. Ele diz, pastor, eu quero que Deus continue me abençoando, para que eu continue tendo as coisas que eu tenho, fazendo as coisas simples que eu quero fazer. Então veja que essa é a visão dos desejos do nosso coração. Canalizar, entender que toda a nossa vida, todo o nosso ser, deve passar pelo crivo de Deus. E muitas vezes nós não fazemos isso. Um servo maduro, um crente maduro, ele é equilibrado. Equilibrado nas suas petições a Deus. Ele vai fazer o seu pedido, a sua oração, se é que ele vai pedir, se é que ele precisa pedir, porque muitas coisas a gente não precisa pedir não, Deus dá, por pura liberalidade dele.
Nós vamos orando, nós vamos lendo a palavra, nós vamos lendo uma vida cristã. Ou seja, a gente vai plantando, Deus vai regar e vai fazer produzir. Então nem tudo a gente precisa pedir. Deus dá com liberalidade para nós. Mas o crente maduro, ele é equilibrado nas suas petições ao Senhor. Ele não é incoerente e nem abusivo na sua fé. Estão me entendendo? Tem gente que pede coisa absurda para Deus. Absurda. Eu não vou dar exemplos aqui, mas poderia dar vários exemplos. Né? Então, que sejamos equilibrados, coerentes na nossa relação com Deus. Não seja abusivo na sua fé. O que você precisa fazer, meu irmão, para concluir? O que a gente precisa fazer para finalizar essa palavra? Eu já disse 5 pontos, 6 pontos aqui, da orientação do que fazer. Mas para finalizar, lá no verso 5, o texto diz o seguinte: entregue o seu caminho a quem? Ao Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor. Deixe que Ele tome conta. Confie nele. E na minha tradução diz: e Ele agirá. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Se você, meu irmão, minha irmã, meu querido e minha querida, pelo Espírito Santo de Deus, conseguir colocar estes ensinos na sua vida, no seu viver, nesse mundo complexo mesmo, difícil. Não peça para Deus te levar. Não peça não. Continue aqui. Até quando Ele desejar te levar. Se você viver assim, meu irmão, minha irmã, neste padrão que nós acabamos de entender nesta noite, assim, você desfrutará bem melhor da sua vida. Amém? Com Cristo na nossa vida, nós vamos viver muito melhor. Em Cristo, desfrutamos muito melhor a vida. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, vamos concluir mais um culto. Depois da oração, nós teremos mais músicas, mas eu quero já encerrar aqui a minha palavra. Desejar a você uma boa noite, uma boa semana, na dependência de Deus. Cuidado com as coisas que você tem ouvido. Busque a verdade que é Cristo. Se ampare nele. E se preciso for, tire um pouco a TV da sua vida. Tire um pouco esses Facebook da vida. Este Instagram da vida. Que isso tem levado muitas pessoas longe de Deus. Eu diria que está estragando a fé de muita gente. Pai, obrigado pela noite. Obrigado, Deus, pela tua palavra, que nos alerta, Senhor, que nos faz pensar e repensar nas nossas atitudes e nos nossos comportamentos. Entendemos
perfeitamente a sua mensagem para nós nesta noite. Que o teu Espírito Santo, poderoso e gracioso, possa fazer frutificar esta palavra abençoada na vida de todos nós. E que o amor de Deus Pai, que o bendito poder do nosso Senhor Jesus e que o Consolador Espírito Santo de Deus te carregue, te faça caminhar em caminhos retos e pastos verdejantes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, eu os abençoo. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Uma boa semana para todos. E eu espero revê-los no nosso culto na próxima quarta-feira às 19 horas. Uma boa noite. Fiquem com Deus e continuemos a orarmos uns pelos outros. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Guia-me pra que em tudo te
somente em ti